E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Queridos, eu me chamo Diene Marques, sou professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui com vocês reunidos. Para aqueles meus alunos que já estão comigo, eu fico feliz. E para aqueles que estão entrando agora, eu fico mais feliz ainda de poder fazer parte da vida escolar de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, se sintam abraçados por mim e vamos lá dar continuidade. Nosso momento de reflexão. Queridos, eu trouxe um versículo para a gente na nossa aula de hoje, que está lá em João 16, versículo 33, que diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, esse versículo é Jesus falando para a gente que passaríamos por dificuldades em nossa vida, passaríamos por problemas, só que ele veio, nesse versículo, nos dando um conforto. Qual é? Que ele venceu o mundo, né? Então ele foi ser humano como nós, ele passou por dificuldades, ele passou por tristezas, ele passou por aflições, ele sabia que não seria fácil, mas ele nos deixou um refrigério, né? Ele nos deixou uma certeza de que nós também venceríamos o mundo assim como ele venceu. Então, meus amores, essa tempestade, ela vai passar e nós vamos estar mais uma vez reunidos. A gente só não pode perder a nossa esperança e a nossa fé de que tudo vai ficar bem. Então, fixem isso no coração de vocês. As coisas vão ficar bem. Então, qual a importância de se estudar ciências? Você já se perguntou da importância de se estudar essa disciplina? Se tivermos a curiosidade de pesquisar a definição da palavra ciência nos livros ou na internet, vamos achar a seguinte definição: conhecimento. Então, ciência é conhecimento, é pesquisa, né? É estudo. Outra definição também que com certeza você irá encontrar da disciplina de ciências, da palavra ciência, é que o homem, ele busca estudar, né? Ele busca aumentar o conhecimento dele, principalmente na questão de se conhecer como funciona o universo e como ele foi fundado. E aí você pode se indagar, que legal, mas e eu com isso? Bom, o que a gente estuda na escola como ciências, na verdade, engloba somente uma parte desse conjunto de conhecimentos. Geralmente, essa matéria é composta por conteúdos das disciplinas de Física e Química, que fazem parte do campo das ciências físicas e da biologia. Mas, na realidade, ciências estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, o computador ou celular que você está usando agora só chegou às suas mãos graças às pessoas que tinham conhecimento na área de engenharia eletrônica, ciências da computação e até mesmo química. Para ler e compreender tudo isso que nós estamos falando agora, você também precisou estudar língua portuguesa, que é uma disciplina que faz parte do campo das ciências humanas. E aí você pode dizer, tá, mas você ainda não me respondeu a pergunta, professora. Por que é importante estudar ciência? Vamos lá. Resumidamente, a gente pode dizer que ciências é importante porque isso nos ajuda a compreender o mundo e como fazemos parte dele. O conhecimento científico estimula a nossa curiosidade. E ter curiosidade foi fundamental para a gente alcançar o desenvolvimento tecnológico que existe atualmente. Se o homem não se perguntasse, por exemplo, de onde vêm as estrelas que nós vemos à noite, certamente hoje não teria a facilidade de se encontrar endereços usando o GPS. Sem conhecimento de astronomia, como poderíamos lançar satélites no espaço? Ciência também tem a ver com a qualidade de vida. Vamos pegar o exemplo do que nós estamos vivendo hoje.
Nós estamos dependendo da ciência, ou seja, de estudos que pesquisadores fazem para se produzir uma vacina, para que a gente possa salvar muitas vidas. Então, a ciência, ela além de nos ajudar a prolongar a vida, ela também nos traz diversos benefícios. É por isso que a ciência, ela é importantíssima para a nossa vida. E aí você me fala, professora, não tenho vontade de virar cientista. Tudo bem, mas aí, tenho que estudar física, química, biologia assim mesmo? Bom, conhecer e entender alguns objetos de estudos dessa disciplina também ajuda a desenvolver o nosso raciocínio e a nossa capacidade de crítica. Jornais, sites, programas de TV e conteúdo das redes sociais nos mostram todos os dias uma enxurrada de informações, nem sempre verdadeiras. Se não tivermos um conhecimento básico sobre o mundo, como vamos conseguir filtrar o que é útil ou não para nossas vidas? Além disso, esses veículos de comunicação apresentam uma série de descobertas científicas que são feitas não só em outros países, mas também em muitas universidades brasileiras. Compreender a importância dessas pesquisas desperta o interesse em cobrar de nossos governantes que haja sempre investimento nessa área. Nós precisamos estudar ciência, nós precisamos pesquisar. Afinal, ciência não é algo que fica apenas dentro dos laboratórios e das universidades. Ela também nos ajuda industrialmente, né? Ajuda para que empresas se desenvolvam, para que empresas criem empregos e estimulem a economia do nosso país. Então, partiu estudar ciências? Mas antes da gente começar a estudar ciências, vamos ver algumas dicas de como se estudar online, certo? Bom, primeiramente você tem que preparar o ambiente de estudo, né? Um ponto principal disso é você escolher um lugar silencioso, né? Um lugar que não tenha nenhum tipo de barulho. Outra coisa, procurar um ambiente que tenha luminosidade, né? Se não tiver uma janela, mas procurar um lugar que tenha uma boa iluminação. Outra coisa também importante para você estudar, separe o seu material por disciplina, né? Pegue o seu caderno, aquele caderno de 12 matérias, e separe as suas disciplinas, né? Bem bonitinho para que fique algo organizado. Outro ponto também, a sua mesa ela tem que estar limpa, né? Não deixe alimentos, deixe apenas o essencial, que é o seu material didático, o seu caderno, o seu livro, a sua caneta, seu lápis e a sua borracha. Leve para sua mesa apenas o essencial. Outro ponto também, se você não estiver usando o seu celular, porque eu não sei se vocês estão utilizando o celular ou notebook, mas se você estiver usando notebook, deixe o seu telefone celular no silencioso, né? Para que não venha te atrapalhar, para que não venha te ocasionar nenhum tipo de distração. Procure sentar sempre em cadeiras com braço, né? Com cadeiras que tenham braço para que você fique com uma boa postura. E sente-se sempre com as costas, né? Bem alinhadas na cadeira. E procure usar, se você não tiver um local silencioso na sua casa, procure sempre usar um auricular, né? Para que abafe o barulho externo e você consiga se concentrar melhor. Aqui eu tenho 7 dicas importantíssimas para que você leve isso para sua rotina diária de estudos online. A primeira dela, organize o seu local de estudo, né? Então procure organizar qual o melhor ambiente da sua casa para você estudar, aquele ambiente mais luminoso, aquele ambiente mais silencioso. E aí organize esse local, como a professora acabou de explicar para você. Procure estudar sempre sozinho. Eu sei que muitas das vezes em casa nós temos a interferência, né, de irmãos pequenos, de sobrinhos, né, de primos, mas procure sempre ir para um local em que você possa ficar sozinho para se concentrar melhor.
faça um cronograma. Esse cronograma você já tem, né? Então você já sabe o seu tempo de aula. Então procure sempre seguir aquele cronograma, né? Se você tem aula no primeiro tempo e começa às 7 horas da manhã, acorde pelo menos uns 30 minutos antes, né? Para você tomar seu café reforçado, para que você possa se concentrar e estudar. Outra coisa também importante, revise sempre a matéria. O professor explicou o conteúdo, mas sempre procure um tempinho do seu dia para revisar tudo aquilo que você estudou no dia. Outro ponto também, dica 5, escreva à mão. Queridos, é muito importante a gente escrever, porque quando você escreve, você está fixando o conteúdo. Então escreva, porque isso vai lhe ajudar a fixar o conteúdo. Outro ponto também, afaste as interferências. Se você está usando notebook para assistir as videoaulas, procure então desligar o seu telefone, não deixe que nada venha lhe distrair, porque nós sabemos que hoje nós temos muitas distrações, na verdade. Então, procure afastar essas distrações para que você consiga absorver o conteúdo da sua aula. Outro ponto e último, leia, releia e pratique, né? Leia o seu conteúdo, o seu livro didático, assista a sua videoaula com atenção. Se você tiver dúvida, assista novamente e coloque em prática aquilo que você estudou, principalmente na hora de realizar as suas atividades. Então, meus amores, vamos lá, né, para nossa aula de hoje. A gente vai estar falando hoje, revisando, né, sobre relações ecológicas. É um assunto que nós já estudamos ano passado e a gente vai estar relembrando hoje, né, um pouquinho. Vamos estar falando sobre relações ecológicas. Bom, o primeiro de tudo, né, antes de qualquer coisa, nós temos que relembrar o que é relações ecológicas. Relações ecológicas nada mais é que a interação, né, dos seres vivos que constituem uma comunidade, uns com os outros, né, essa interação das espécies, um com as outras, e também com o ambiente. Então, relação ecológica é isso, é ser vivo interagindo com ser vivo e interagindo com o ambiente. Isso é relação ecológica. Outra coisa que nós temos que entender é que as relações ecológicas, elas recebem uma classificação. Então, as relações ecológicas, elas podem ser intraespecífica ou interespecíficas. Qual a diferença, professora, de uma relação ecológica intraespecífica e interespecífica? A intraespecífica é aquela relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, que é o que a gente vê aí na imagem, né? Essa colmeia. Essa colmeia é uma comunidade, né? Uma região em que eu tenho seres vivos da mesma espécie interagindo. Então, aí é abelha com abelha interagindo. E aí, a interespecífica, professora? A interespecífica é aquela que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, como a gente vê aí na imagem, né? Você está vendo aí um tigre, né, com um cervo, né? Então a gente vê que os dois são de espécies diferentes. Então, quando essa relação ela acontece entre indivíduos de espécies diferentes, aí a relação vai ser do tipo interespecífica, ok? E aí, dentro dessa relação intraespecífica e interespecífica, eu tenho outro tipo de classificação quando a gente fala de relações ecológicas, que são as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Professora, qual a diferença da relação harmônica para a relação desarmônica? Queridos, a relação harmônica já está dizendo, né? É aquela relação positiva, aquela relação que traz
benefícios, né? Seja para os dois indivíduos ou para um, mas que vai haver benefícios, né? Ou seja, quando os dois se relacionam e aí aquela associação está trazendo benefício ou para os dois ou só para um. Isso é relação harmônica, né? E a relação desarmônica? A relação desarmônica, querida, é aquela relação negativa, aquela relação ecológica que traz prejuízo, seja ela só para um dos indivíduos participantes ou também pode ocorrer para os dois indivíduos participantes da relação. Que é o que a gente vê, né, na imagem. Você tem aqui do seu lado esquerdo a imagem, né, de um jacaré com um pássaro. Essa relação, você vê que o jacaré, ele não está matando o pássaro, não está comendo o pássaro. Por quê? Porque o pássaro, né, o paguro, ele está limpando a boca do jacaré, né? Está fazendo como se fosse uma escovação na boca do jacaré. Então, esse pássaro está beneficiando o jacaré. Assim como o jacaré está sendo beneficiado, o pássaro também está sendo beneficiado porque está se alimentando dos restos de alimento que tem no dente do jacaré. Então, é uma relação harmônica, né? Diferente dessa outra figura que você vê à direita, né? Em que você vê que aí existe duas espécies, né? Mas em que uma é sempre prejudicada. Aí você está vendo, né, um ser vivo tomando posse, né, do organismo de outro, destruindo outro organismo. Então, essa aí não é uma relação muito boa, é uma relação desarmônica, porque tá trazendo prejuízo para outra espécie. E aí existem, né, na classificação geral, existem dois grupos, né, de relação. A relação intraespecífica e a relação interespecífica. A relação intraespecífica, que é aquela que acontece entre indivíduos da mesma espécie, ela pode ser também do tipo harmônico e desarmônico. Harmônica quando ela é do tipo sociedade e colônia, e desarmônica quando é do tipo de competição intraespecífica. Já a relação interespecífica, ela também obtém do tipo harmônico e desarmônico. A relação interespecífica harmônica é do tipo de mutualismo, comencialismo, inquilinismo e epificismo. Já as desarmônicas, elas são do tipo amensalismo, predatismo, parasitismo, competição interespecífica e escravagismo, que é também conhecido como escravismo. Agora vamos entender um pouquinho cada uma dessas relações ecológicas, né? Começando pela relação interespecífica harmônica de sociedade. É uma relação, ou seja, é uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie, em que há divisão de trabalho. Neste caso, os indivíduos se organizam em castas, ou seja, em grupos sociais, especializando-se em desempenho de atividades diferentes, né? Desempenhando funções diferentes naquela comunidade, naquela região em que eles vivem. Exemplo é o que nós estamos vendo aí na imagem, né? O formigueiro. No formigueiro, nós temos seres vivos da mesma espécie, em que eles se reúnem ali para viver, para conviver, né, numa relação ecológica, em que cada um vai desempenhar, né, papéis diferentes dentro do local onde eles vivem. Relação intraespecífica harmônica de colônia. Essa relação é uma interação em que a associação anatômica entre indivíduos de mesma espécie, formando uma mesma unidade, que é o exemplo aí do coral cérebro e da caravela. Então, na relação harmônica de colônia, os indivíduos eles vão interagir, vão se agrupar, vão viver
juntos anatomicamente. É como você visualiza na imagem, né? Você tem o coral cérebro. Então, cada coralzinho desse vai se juntando anatomicamente, vão se unindo para formar uma grande colônia. Essa é a relação harmônica de colônia. Outro tipo de relação intraespecífica desarmônica é a de competição intraespecífica. É quando o indivíduo de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio que estão disponíveis para aquela população ali, né? Existe esse tipo de relação em praticamente todas as espécies, né? Então, aí, como a gente vê na imagem, esse grupo de lobos, né? São indivíduos da mesma espécie que estão vivendo ali numa região e que vão disputar recursos em que o ambiente está fornecendo. E muitas das vezes, os recursos naturais são poucos. E aí acabam que os indivíduos da mesma espécie vão lutar, né? Vão competir, vão brigar por esses recursos. Já a relação interespecífica harmônica de mutualismo é uma relação ecológica que é dividida em duas. Então, existem dois tipos de relações harmônicas de mutualismo, são divididas em dois tipos de mutualismo. Na relação de mutualismo, os dois indivíduos que estão ali lidando na relação, eles se beneficiam, né? A relação de mutualismo, ela pode ser do tipo obrigatória ou facultativa. A relação de mutualismo obrigatória, ela também é chamada de simbiose. É toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exercem influência recíproca no metabolismo, que é o exemplo básico, que são os links e as micorrizas, né? Então, os links é como se fosse um tipo de planta, né? E as micorrizas são fungos. Então, a relação de mutualismo obrigatória é aquela que os dois indivíduos eles têm que viver juntos. Eles são obrigados a viver juntos porque um beneficia o outro. O exemplo aí dos links e das micorrizas, né? Então, como se fosse uma plantinha que retira, né, o alimento de fungos, e fungos também se beneficiam do processo de fotossíntese que os links fazem. Né? Como eu já havia falado, né, existe também o mutualismo facultativo. O mutualismo facultativo, ele é chamado também de protocooperação. É a relação no qual determinadas espécies, embora possam viver, né, ali juntas, né, mas esse mutualismo facultativo não obriga as espécies a viverem o tempo todo juntas. Então, se ela quiser se desprender, né, se afastar da outra espécie, ela pode, porque ela não depende daquela associação para se sobreviver. Mas, às vezes, ela depende de se associar para que ela possa desfrutar benefícios, ou seja, para que ela possa trocar benefícios. Que é o exemplo aí da nossa imagem, né, do peixe palhaço e a anêmona do mar. Ou seja, os dois eles vivem juntos, só que a sobrevivência deles não depende um do outro. Então, eles podem a qualquer momento, né, se desfazer essa relação de mutualismo, porque ela não é obrigatória. Ou seja, um não vai depender do outro para sobreviver. Relação interespecífica harmônica de comensalismo. É uma relação em que a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles, denominado de comensal, aproveita os restos do alimento ingerido pelo outro, sem prejudicá-lo.
Aí o exemplo da nossa imagem aí do tubarão com a rêmora, né? O tubarão é o espécimen maior, a rêmora fica ali coladinha ao corpo dele, né? Só se aproveitando dos restos de alimentos que caem da boca do tubarão. E é interessante salientar nessa relação é que o benefício da relação vem para a rêmora, que fica só se aproveitando ali dos restos de alimento do tubarão. Só que essa relação para o tubarão ela é neutra, né? Ou seja, não traz nenhum prejuízo e nenhum benefício para o tubarão. Essa é a relação de comercialismo. Relação interespecífica harmônica de inquilinismo. É uma relação em que a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que apenas uma espécie é beneficiada, que no caso é o inquilino, sem prejuízo para outra espécie, que é o hospedeiro, né? Então, nessa relação você tem um indivíduo vivendo, né, sobre o outro, ou seja, como se fosse mesmo um inquilino, né, daquela outra espécie. Então, esse inquilino, né, ele vive nesse outro indivíduo, só se beneficiando da relação, né? O que é importante salientar é que nessa relação de inquilinismo não há prejuízo, né, para a espécie que hospeda aquele inquilino. Então, a relação é harmônica. Relação interespecífica harmônica de epifitismo. Essa relação ela acontece quando uma espécie usa a outra como suporte para a fixação, que é o exemplo aí, né, dessa imagem de você ter uma orquídea se fixando em outra planta. Nessa relação não há nenhum tipo de prejuízo para a outra planta, né? Mas para aquela planta que fixa na outra, há um benefício, porque isso ajuda, né, para que aquela espécie consiga nutrientes, né, para sobreviver, consiga recursos para sobreviver. Relação interespecífica desarmônica, ou seja, agora é aquelas relações que trazem o quê? Prejuízo, né? Relação interespecífica desarmônica de amensalismo, ou também chamado de antibiose. É aquela relação em que uma espécie inibe o crescimento ou a reprodução da outra espécie. Aí nós temos o exemplo aqui da imagem, na figura A, você vê aí uma placa de Petri, né? Com certeza tem cultura de bactérias. E aí quando você coloca o fungo, chamado de penicílio, do gênero penicílio, ele libera, né, toxina que vai inibindo o crescimento da bactéria. Tanto que na imagem B, dessa imagem aqui, você observa que o fungo que está aí de vermelhinho, ele vai inibindo o crescimento da bactéria, né? E isso é uma relação desarmônica de amensalismo. Relação interespecífica desarmônica de predatismo. Relação essa é uma relação que é estabelecida entre uma espécie que é predadora e a outra espécie que é denominada de presa, ou seja, a relação desarmônica de predatismo nada mais é a relação entre o predador e a presa. Nessa relação, o animal que tem o papel de predador, por exemplo, na imagem que nós estamos vendo, você vê um gavião caçando, né, pegando um rato. Então, no caso aí, o gavião, ele é o predador, que é aquele que mata. E o rato que vai ser morto aí é a presa. Nessa relação, o benefício sempre só vai vir por predador. A presa ela vai ficar em prejuízo porque a presa vai morrer para servir de alimento para o predador. Relação interespecífica desarmônica de parasitismo. Uma das espécies nessa relação de parasitismo, ela vai viver, né, sobre ou dentro de outra espécie, né?
Na relação de parasitismo, sempre vai acontecer em que o indivíduo vai ser o parasita, né, aquele que vai viver dentro do hospedeiro, né? Então, na relação de parasitismo, eu sempre vou ter aquela relação entre o parasita e o hospedeiro. Um exemplo dessa relação, ser humano e lombriga. A lombriga é o parasita e o homem é o hospedeiro. Nessa relação de parasitismo, lombriga e homem, a lombriga ela vai se instalar no intestino do homem, vai absorver nutrientes do intestino do homem e com certeza vai lhe causar problemas de saúde, né? Em alguns casos, essa relação de parasitismo pode levar o hospedeiro à morte. Relação interespecífica desarmônica de competição. Essa relação desarmônica de competição interespecífica é aquela relação que acontece entre indivíduos de diferentes espécies, né? Que é o exemplo aí que a gente está dando do leão com a hiena. Então, nessa relação, há uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por recursos do meio ambiente, né? Às vezes, aquelas espécies vivem num ambiente em que os recursos para se alimentar é escasso e aí leva que aquelas duas espécies vão competir, vão brigar para ver quem fica com os recursos, né? Para ver quem se alimenta. Relação interespecífica desarmônica de esclavagismo, ou também conhecida como escravismo. Essa relação ela é bem interessante, né? É uma relação em que uma espécie ela é a exploradora, né? Ou seja, é aquela que se beneficia. E a outra espécie da relação é aquela que vai ser explorada, ou seja, é aquela que vai ser prejudicada. Exemplo, né? Ser humano e as abelhas. Um exemplo bem comum da gente ver esse tipo de relação ecológica, né? De escravismo, né? Em que o homem ele coloca a abelha para trabalhar em seu benefício, ou seja, é como se as abelhinhas ficassem escravas do homem, ou seja, o homem ele vai explorar, né, aquela espécie. Isso é um exemplo bem comum, bem prático de relação interespecífica desarmônica de esclavagismo, ou também conhecido como escravismo. Então, meus amores, essa foi a nossa revisão de conteúdo hoje, né? Falamos um pouquinho sobre as relações ecológicas. Só para a gente reforçar, relações ecológicas, a interação dos seres vivos entre si, ou seja, das espécies, né? Entre si e o meio ambiente em que eles vivem. Isso é relação ecológica. Aí nós vimos que elas são divididas em duas, relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Intraespecífica é dentro, né, espécie com a mesma espécie. Interespecífica é relação entre espécies diferentes. E aí a gente viu que também tem aquelas relações harmônicas e as desarmônicas. As harmônicas é aquela relação que traz benefícios, e a desarmônica é aquela relação que não traz benefício, ou então uma é beneficiada e há prejuízo para a outra. Certo, meus queridos? Essa foi a nossa revisão de conteúdo de hoje. Bom, meus amores, aqui a professora vai deixar uma atividade para vocês, né? Você vai fazer o cabeçalho bem bonitinho, vai copiar do jeito como tá aí, né? Essas 8 questões. Depois que você terminar de copiar no seu caderno, você vai responder e vai estar entrando em contato com a professora para ver o que você acertou, o
que você errou. Lembrando que a professora já deixou aqui a quantidade de linhas que você vai ter que pular em cada questão, só para facilitar um pouquinho para vocês, né? Copiem direitinho no caderno e respondam. Em seguida, você entre em contato com a professora para você mostrar a sua atividade realizada ou para tirar alguma dúvida. Agora, a professora vai se direcionar aos meus alunos da educação inclusiva. Meus amores, essa aqui é a atividade adaptada dos alunos de educação inclusiva. Aqui, vocês irão completar, né, o cabeçalho. Em seguida, vocês irão responder essas questões, essas 5 perguntas, 5 questõezinhas, né? Então, na primeira, o que você vai fazer? Você vai relacionar a coluna da direita com a esquerda, certo? Você vai relacionar corretamente as duas colunas. Na segunda questão, diz bem assim: leia as frases em seguida, diga a qual tipo de relação ecológica a frase se refere. Então, você vai ler com atenção todas as frases e em seguida você vai me dizer que relação que está acontecendo aí. Será que é de parasitismo? Será que é de inquilinismo? Será que é própria cooperação? Então, assim você vai fazer na segunda questão. Na terceira questão, você vai ler, analisar cada frase e você vai me dizer se é verdadeira ou se é falsa. Aquilo que for verdadeira, você coloca V, e aquilo que for falso, você coloca F. Na quarta questão, você vai relacionar também as duas colunas, coluna da direita com a coluna da esquerda. Relacionar corretamente. Já que na quinta questão, você tem que explicar para a professora o que é relação ecológica harmônica e relação ecológica desarmônica, tá bom? Então é isso, meus amores. A professora ficou muito feliz de passar esse momento com vocês, né? Mais alguns momentos com vocês. Espero que vocês não desanimem, que vocês procurem sempre manter uma boa rotina de estudo. E a professora está aqui para ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom, meus amores? Boa tarefa para vocês, tá bom? Tchau.